Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Ícaro e hoje na nossa aula de ciências vamos trabalhar sobre biotecnologia. Uma palavra grande, tá? Mas que tem uma importância muito significativa para a nossa vida, certo? A habilidade que nós vamos desenvolver é associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. Vamos lá! Genética e biotecnologia estão de mãos dadas, digamos assim. Tá? A biotecnologia está presente no nosso cotidiano e você já deve ter se deparado com algumas de suas aplicações. Mesmo sem saber, você com certeza já deve ter se deparado com algumas de suas aplicações no seu cotidiano. Mas você sabe o que é biotecnologia e como ela se relaciona com a genética? Então, essas perguntinhas a gente vai estar respondendo na nossa aula de hoje. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, a biotecnologia é uma área da ciência que engloba procedimentos que utilizam sistemas biológicos, seres vivos e seus derivados para fazer ou modificar produtos ou processos com finalidades específicas. Primeiro, biotecnologia ela está presente em processos que são considerados aí milenares, tá? Como, por exemplo, a produção de queijo, de vinho e outras bebidas alcoólicas aí que utilizam-se do processo de fermentação, tá? Ou seja, aqui a gente tem a presença, tá, de micro-organismos, especificamente bactérias, que facilitam aí o processo de produção desses materiais, tá, e desses produtos, certo? Então a biotecnologia não é algo novo, é algo que já vem sendo utilizado há bastante tempo. Já os avanços na área da genética, eles foram bem importantes nesse aspecto de desenvolvimento da biotecnologia, porque ele favoreceu, né, o desenvolvimento de técnicas. Então, consolida a biotecnologia como uma ciência com aplicações muito promissoras, como alguns exemplos aqui, que atualmente os cientistas eles manipulam o DNA com o objetivo de encontrar tratamentos para doenças. Melhorar geneticamente espécies vegetais e animais de importância econômica, tá? Isso acontece muito atualmente, e produzir medicamentos e usar ferramentas biotecnológicas na indústria alimentícia. Tá? A gente vê um exemplo muito claro da aplicação da biotecnologia nesse período que a gente passou de pandemia. Tá? A produção das vacinas é graças ao desenvolvimento dessas técnicas da biotecnologia. O sequenciamento genético também ele foi fundamental para o desenvolvimento da biotecnologia. Tá? O material genético ele é composto de DNA. A molécula de DNA é formada por suas longas cadeias em formato de dupla hélice, né? E é igual em todos os seres vivos. Porém, a sequência de bases nitrogenadas responsáveis por guardar as informações genéticas, elas podem variar. O sequenciamento genético consiste em decifrar essa sequência, assim como a localização dos genes no genoma de um organismo. Então, o estudo aí que está relacionado ao sequenciamento genético, tá, ele foi fundamental para o desenvolvimento aí dessa ciência, né, que é a biotecnologia. Então é utilizado, por exemplo, aí, para caracterizar e compreender os mecanismos de ação de micro-organismos patogênicos. Tá? Aí, quando se trata de sequenciamento genético, é importante destacar esse ponto. Ele é de interesse econômico também, como as bactérias que participam de processos agrícolas e, além disso, na produção de alimentos na indústria, que a gente vai estar destacando isso no decorrer da nossa aula. Vamos falar um pouco sobre o projeto Genoma Humano para que vocês entendam melhor do que se trata e as aplicações da biotecnologia também nesse processo. O projeto Genoma Humano ele foi iniciado em 1990, tá? E teve um objetivo aí de definir a sequência das bases nitrogenadas presentes no material genético do ser humano e localizar os genes nos cromossomos. Tá? Os genes aí são uma parte do material genético, né, que contém informações bem importantes aí, da espécie humana. Mais de 3 bilhões de bases nitrogenadas foram catalogadas e em junho de 2000 foi anunciado em rede mundial o primeiro rascunho do sequenciamento genético do que se chama de Projeto Genoma Humano. Tá? Ele foi publicado no ano seguinte por duas revistas internacionais, que foi a revista Science e a Nature, que deram uma importância muito significativa para esse trabalho que foi desenvolvido e que trouxe realmente algo que a gente pode acrescentar como importante para o desenvolvimento e tratamento de doenças nesse caso. Tá?
Quando se fala de testes de DNA, tá? Também chamado de DNA fingerprint, ou seja, impressão digital genética, tá? O nosso material genético, ele contém as nossas informações genéticas, por isso material genético, certo? Então, os testes de DNA se tornaram mais populares e passaram a ser realizados para diversas finalidades. Nós temos aí, por exemplo, né, o teste de paternidade, que é bem comum a utilização aí, desses testes de DNA. Então, como a identificação de genes relacionados também a doenças genéticas, aconselhamento genético de pré-natal, que é muito importante isso também, tá? E aí para conhecer também a origem geográfica de nossos ancestrais. Então, aí esses testes genéticos, eles podem ter essa aplicabilidade que a gente está observando aí nesse último ponto. Na imagem você vê aí duas figuras, né? A figura A e a figura B, que na verdade se tratam aí dos testes de paternidade, que eles utilizam aí o material genético, tá, dos envolvidos aí nesse processo, e os testes de paternidade são realizados por meio da comparação entre trechos de DNA dos filhos com de seus prováveis pais biológicos. Então, usando uma técnica que ela é chamada, ou seja, denominada de técnica de eletroforese, eles conseguem chegar aí ao resultado, tá? E descobrir se realmente aquele pai, aquela criança, eles têm traços genéticos ali que podem favorecer a descoberta aí qual que é o pai daquela criança. Então, isso é muito importante aí também. Já a terapia gênica é uma técnica que consiste aí na inserção, ou seja, para ser mais simples, né, a colocação ali de trechos de DNA, tá, no material genético de um organismo, a fim de induzir, bloquear ou substituir um gene, tá? Como aqueles relacionados às doenças genéticas. Ali na imagem você consegue perceber, né, de forma bem didática, tá? Retirando um pedaço ali da molécula de DNA, tá? Para inserção de um outro pedaço, de um outro trecho. Tá? Então, fica mais fácil de compreender um pouco melhor de como que se dá esse processo aí dessa técnica chamada de terapia gênica. Então, no Brasil, desde 2020, a terapia gênica é utilizada no tratamento de algumas alterações genéticas em humanos, tá? Como a atrofia muscular esquelética, tá? Chamada de AME, e a distrofia hereditária da retina, né? A DHR. Então, são técnicas aí que já são utilizadas aí, como nessa da terapia gênica, nesse tratamento dessas doenças. As terapias gênicas aprovadas são realizadas apenas em células somáticas, ou seja, aquelas que não estão relacionadas à reprodução. Por quê, professor? Porque nesse caso não pode ser colocado em células aí que são células reprodutivas, porque isso pode passar, né, durante o processo reprodutivo. Então, nesse caso não é permitido, tá? Então, por isso que isso é utilizado aí em células somáticas. Já o melhoramento genético, ele trata-se do processo de selecionar ou modificar de forma intencional o material genético de um ser vivo, certo? Para obter indivíduos com características de interesse, tá? Geralmente interesse ali econômico também. Antes do desenvolvimento das técnicas de manipulação genética, a prática já era aplicada na seleção e cruzamento de animais e plantas com características de interesse econômico, como aquelas que apresentavam frutos maiores e mais saborosos. Então, assim, realmente essa técnica do melhoramento genético, ela já é utilizada. O homem do campo utiliza bastante, né, isso aí para poder encontrar plantas ali com características melhores e que vão dar origem ali a frutos melhores também. O conjunto de técnicas usadas para manipulação do DNA é conhecido como tecnologia do DNA recombinante, tá? E os organismos que tiveram seu material genético manipulado são classificados aí como OGM, que significa organismo geneticamente modificado. Aqui na imagem você observa um triângulo, né, amarelo com a letra T, bem grande, destacado aí. Tá? Isso significa o quê? Alimento transgênico. Tá? Então, esses alimentos transgênicos, eles são organismos que incorporam em seu DNA genes de outra espécie. Então, atualmente é muito difícil você ir ao supermercado
e você pegar qualquer produto de origem vegetal, seja o feijão, seja uma pipoca ali, um milho da pipoca, enfim, esses esquilhos, xilitos que são provenientes aí do milho, né? Então é bem comum você olhar na embalagem e você verificar a presença desse símbolo ali, dessa letra T, dentro desse triângulo. E isso é um indicativo de que aquele produto ele é derivado de produtos transgênicos, tá? Então faça essa observação, quando você for fazer a compra de algum desses produtos, observe na embalagem, que muito facilmente você vai conseguir identificar isso, tá? Então assim, isso favorece o consumidor escolher se ele quer consumir um produto transgênico ou não. Então isso é um direito do consumidor. Então por isso que as embalagens elas devem conter essa informação aí presente. Olha aqui um exemplo. Nós temos ali uma embalagem de amido de milho, tá? E bem embaixo você percebe ali essa letra T, né, dentro desse triângulo que indica que esse produto ele é derivado de materiais aí transgênicos. Processo de produção da insulina. Pessoal, isso aqui é bem interessante, né? Porque quando se fala de insulina, automaticamente a gente lembra da diabetes, tá? Antes de desenvolver as técnicas aí que estão relacionadas à biotecnologia, tá? O homem, ele extraía esse hormônio, no caso dos porcos, certo? Que era o mais próximo aí do hormônio parecido com o hormônio do ser humano. Mas só que isso tinha alguns problemas, né, relacionados aí a possíveis processos alérgicos, de rejeição, enfim. Então é um problema bem importante no que se diz respeito à saúde desse paciente que fazia a utilização desse tipo de insulina que era extraída dos porcos. E aí o que aconteceu? O homem, através da biotecnologia, conseguiu desenvolver uma técnica, né, que eles utilizam aí a célula humana com o gene da produção da insulina do DNA, tá? Eles retiram o gene da insulina e eles colocam esse gene da insulina no DNA das bactérias. Então aquela bactéria, ela começa a produzir a insulina, por quê? Porque foi colocado no material genético dela, no DNA dela, o gene que é responsável pela produção da insulina. Então aqui na imagem você consegue perceber, né, isso de forma bem clara e didática, que eles pegam esse gene ali do ser humano, né, responsável pela produção da insulina, colocam no material genético das bactérias, no DNA bacteriano, e essas bactérias são as chamadas de bactérias transgênicas, tá? Então elas se multiplicam, tá? O seu processo de reprodução acontece e aí elas conseguem produzir essa insulina humana, tá? Então é um processo que revolucionou, né, aí o tratamento da doença e também o controle dessa doença. Vamos praticar um pouco o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje? Na nossa primeira questão, nós temos ali o seguinte: em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura que você observa ali ao lado. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Então vamos lá. Letra A, como mutante. Letra B, como um clone. Letra C, como híbrida. Letra D, transgênica. E a letra E, adaptada. A imagem, pessoal, nós temos ali, no ponto 1, nós temos uma bactéria, tá? No ponto 2, o isolamento do DNA bacteriano. No ponto 3, a clonagem desse DNA. Lá no ponto 4, a extração do gene de interesse. No número 5, a fabricação desse gene. E o 6, ali nós temos a inserção do gene nas células do tecido da planta. E ali o número 7, nós temos a planta propriamente dita, tá? Então, de acordo com o que a gente trabalhou na nossa aula de hoje, a resposta correta é transgênica, tá? Haja visto que foi feita a modificação aí do material genético dessa planta, certo? A nossa segunda questão fala assim: com relação aos produtos transgênicos, é incorreto afirmar que, letra A, são utilizados para aumentar a produtividade agrícola. Letra B, nunca houve nenhum questionamento quanto à segurança desses produtos. A letra C, podem ser utilizados pela indústria farmacêutica na produção de medicamentos. Letra D, dentre os transgênicos produzidos no Brasil está a soja. São organismos que possuem parte de sua informação genética proveniente de outro ser vivo.
Pessoal, vamos lá. A nossa resposta é letra B. Eu quero fazer uma observação em relação a essa questão aqui, que ela diz o seguinte: nunca houve nenhum questionamento quanto à segurança desses produtos. Realmente essa é uma afirmação incorreta, tá? Por quê? Porque o uso de transgênico ele sempre foi muito questionado, tá? Ele sempre foi muito questionado porque não se sabe qual é a consequência disso aí para a espécie humana, por exemplo. Tá? Então, assim, ele foi muito questionado e até hoje ainda tem discussões que está relacionada ao uso de alimentos transgênicos, certo? Então, realmente é algo que teve um questionamento, sim, mas ainda não existe nenhum tipo de pesquisa que aponte que esses produtos, por exemplo, milho ou a soja, eles venham trazer algum tipo de dano à saúde do ser humano. A nossa terceira questão. Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Brasília. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequências: letra A, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. Letra B, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. Letra C, o progresso na técnica da síntese química de hormônios. Letra D, o impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. E a letra E, a criação de animais transgênicos. Pessoal, a nossa resposta correta aqui, né, a gente acabou de falar sobre isso, é o impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos, tá? Haja vista que essa produção a partir das bactérias, ela está levando em consideração aí que foi inserido o gene humano, tá, no material genético dessa bactéria. Então, assim, diferente daquilo que eu falei, que eles utilizavam a insulina, que era produzida aí pelos porcos, tá, nesse caso não há mais essa necessidade. Então, houve sim um impacto muito positivo aí na saúde das pessoas que têm essa doença, tá, no caso da diabetes. Quarta questão, uma questão que está relacionada à associação, né, vamos fazer a associação correta aí. Associe corretamente as técnicas biotecnológicas à sua definição. Nós temos aí, número 1, terapia gênica, número 2, transgênicos e número 3, sequenciamento genético. A primeira frase diz o seguinte: organismo que tem em seu DNA genes de outra espécie. Nós temos aí, é o número 2, tá? São os transgênicos, tá? Eles têm ali o seu material genético, digamos que alterado, né? Eles colocam ali a parte de um outro material genético de uma outra espécie. Então, número 2. Inserção de trechos de DNA no material genético de um organismo visando bloquear ou substituir um gene causador de doenças genéticas. Esse aí é o número 1, tá? Terapia gênica, aquilo que a gente falou também na nossa aula de hoje. E a última, né, determinação de sequências de bases nitrogenadas de um organismo, assim como a localização dos genes. Aí nós temos o número 3, que é o sequenciamento genético. Então a sequência correta aí fica 2, 1 e 3. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre biotecnologia, tá? Biotecnologia é muito importante para o nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até logo. Tchau, tchau.